Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Que coisa boa estar com você novamente. Fico muito feliz de poder participar com você nesse momento e poder contribuir com a sua aprendizagem. Mas antes de iniciarmos a nossa discussão sobre esse conteúdo aqui, gostaria de convidar você a orar junto comigo. Feche aí os seus olhos e vamos orar juntinho com a tia. Senhor Deus, muito obrigada porque Tu tens feito maravilhas em minha vida. Coloco diante de Ti toda a minha ansiedade, coloco diante de Ti todo o meu ser, para que o Senhor venha me direcionar, que o Senhor venha derramar sobre mim a Tua sabedoria. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora você vai pegar a sua Bíblia aí onde você está e vai junto comigo recitar apenas o verso 5 do livro de Salmos, o capítulo 121, que diz bem assim, ó, só o verso 5, que diz assim: o Senhor é quem te guarda e o Senhor é a sua sombra à sua direita. Que maravilha de palavra! É o Senhor quem te guarda. Não deixe de louvar a esse Deus maravilhoso, que Ele tem feito maravilhas na tua vida e na minha também. E agora vamos lá, a nossa aula do dia. Hoje nós vamos continuar estudando sobre os resíduos sólidos, recicláveis e reutilizáveis, sobre os resíduos, sobre o lixo. E esse conteúdo se encontra onde? Em ciências. Então você pode pegar o seu livro e abrir na página 91. São os resíduos sólidos, recicláveis e reutilizáveis, tá bom? E então, abriu? Então acompanha comigo aí. Eu vou lendo algumas partes e vou explicando para a gente compreender bem direitinho o conteúdo, tá certo? Acompanha a leitura comigo. Alguns dos materiais que compõem o lixo poderiam ser reutilizados ou reciclados. No entanto, muitas vezes eles são descartados, contribuindo para o acúmulo de lixo no ambiente e para o aumento da extração da matéria-prima. Viram aí o que é que está falando? Que muita coisa que a gente utiliza, eles poderiam ser reciclados ou reutilizados. Reutilizados igual aquele potinho de creme que nós fizemos um porta-lápis. Mas acontece que muitas dessas coisas não são reutilizadas e nem recicladas, e elas são descartadas de qualquer forma no solo, no meio ambiente. E isso faz com que gere um acúmulo muito grande de lixo e também que se precise de muito mais matéria-prima para se fabricar novamente aquele produto. Que coisa triste, né? Continua dizendo assim, ó: o consumo de produtos e o descarte de resíduos sólidos devem ser realizados de maneira consciente. Isso pode ser feito de diferentes maneiras. Antes de fazer o descarte de resíduos, por exemplo, deve-se refletir sobre quais itens podem ser utilizados e reciclados. O que é que está dizendo aqui, professora? Que para se consumir os produtos é preciso ter uma consciência. Eu não posso ir consumindo e descartando as coisas sem ter noção ou consciência das consequências que essa minha atitude vai trazer. Então eu tenho que pensar com consciência. Esse produto que eu estou utilizando, ele pode ser reciclado? Posso reutilizar a sua embalagem para que eu não precise de tanta matéria-prima para produzir outro produto igual àquele? Então nós temos que parar e pensar a forma que nós estamos consumindo para poder ajudarmos o meio ambiente. Continua dizendo assim, ó: o resíduo sólido reutilizável pode ser utilizado para uma função diferente daquela para a qual foi produzido. Já o resíduo sólido reciclável é aquela cuja matéria pode ser utilizada na fabricação de um novo produto. Viram a diferença? Quando fala de resíduo sólido reutilizável, é aquele que nós utilizamos ainda na aula passada, quando pegamos um pote de creme e reutilizamos eles para fazer um porta-lápis. Já o reciclável é aquele produto que se usa e depois ele
é novamente processado e feito outro produto igual ou semelhante àquele que já tinha sido usado. Isso é o reciclável. Olha só aí, ó, o exemplo. Quando utilizamos uma lata de alumínio ou uma vasilha de ervilha ou milho em conserva, por exemplo, como vasos de flores, estamos reutilizando. Ela continua sendo uma lata, porém agora deixa de armazenar alimento para auxiliar o cultivo das plantas. Viram o outro exemplo? Utilizamos um pote de creme para fazer um porta-lápis. Ele não deixou de ser um pote de plástico, mas agora ele não está mais com creme dentro, está com lápis. A mesma coisa com esse potinho, com essa lata de ervilha. Agora a lata não está mais armazenando ervilha, está servindo como um vaso, mas ela não deixou de ser uma lata, está sendo somente reutilizada. E no caso aqui, ó, as folhas de papel, quando, por exemplo, elas podem ser reutilizadas para confeccionar cadernos como papel reciclável. Nesse caso, a matéria-prima das folhas foi utilizada para produzir um novo caderno. Então, os cadernos que já foram usados, aquelas folhas que já foram utilizadas, elas podem passar por um processo e se transformar em folhas novas, só que folhas recicladas. Elas são um novo produto. Continua, diz assim, ó. Os resíduos que não puderem ser reutilizados devem ser descartados. No entanto, esse descarte deve ser adequado, ou seja, deve ser separado corretamente os materiais. Então, aquilo que nós não podemos reutilizar ou reciclar, então esses produtos devem ser descartados, devem ser levados embora. Porém, nós não podemos fazer esse descarte de qualquer maneira, como eu já falei anteriormente. Há uma destinação correta para esse material, para esse resíduo, para não prejudicar o meio ambiente. Volta aí, passa aí para a próxima página. E como é que nós fazemos esse descarte de maneira correta? Está dizendo aqui, ó, que a gente pode fazer isso em forma de coleta seletiva. Você sabia que já existem lugares bem pertinho de nós, na nossa cidade aqui, já tem lugares que se usa a coleta seletiva? E o que é essa coleta seletiva, professora? É selecionar cada item em um local separado e aí cada um deles vai receber uma destinação adequada. Por exemplo, há item como papel, vidro, plástico, e esses itens eles são separados cada um em um local somente dele. Uma lixeira só para plástico, uma lixeira só para papel, uma lixeira só para vidro, uma lixeira só para os materiais orgânicos, para o lixo orgânico, e assim vai se fazendo a coleta seletiva. Os resíduos que são provenientes da coleta seletiva, eles são encaminhados às usinas de reciclagem. Nesses locais, eles são separados de acordo com o material e encaminhados a empresas específicas que fazem a reciclagem. Então, depois de separados ali, aquele resíduo ele é encaminhado para as empresas de reciclagem. Você sabia que tem gente que sobrevive fazendo isso? Isso. Tem gente que sobrevive fazendo essa separação desses materiais. Tem gente que separa só papelão em um lugar, só plástico em outro lugar, só latinha de alumínio, somente vidro. E aí, depois de tudo isso separado, eles mandam para as empresas fazerem, encaminhar as empresas para que eles possam fazer o uso devido desse material. A coleta seletiva pode ser realizada de diferentes maneiras. Geralmente, os materiais são recolhidos das residências e estabelecimentos comerciais por funcionários e veículos de empresas especializadas. Muitas vezes, a companhia responsável pela coleta seletiva distribui sacos plásticos para que a população deposite nele os materiais recicláveis. Então, essa coleta ela pode ser feita dessa maneira. Muitos funcionários vão lá nas casas das pessoas e entregam sacos e as pessoas distribuem esse lixo da maneira correta, de forma separada, e depois esses funcionários vão lá e pegam esse material. E aí, esse material é levado para as indústrias
né? E depois a indústria faz o processamento adequado. Em várias cidades brasileiras são utilizadas também, ó, lixeiras coloridas. Já viu por aí alguma dessas lixeiras? Certamente que sim, nós já vimos. Então, como essas lixeiras funcionam? Cada um tem uma cor e cada uma dessas cores representa um tipo de material que será depositado nessa lixeira. Por exemplo, aí, ó, o azul, a lixeira de cor azul é para arrecadar somente papel. A vermelha, somente plástico. A verde, somente vidro. A amarela, somente metal. E a cinza são aqueles produtos que não podem ser reciclados. Viu? E que maneira nós podemos fazer para descartar os produtos que nós podemos reutilizar alguns, né? Utilizar para outros fins e podemos encaminhar aqueles para reciclar. Podemos usar produtos reciclados. Dessa maneira nós poupamos a natureza, nós extraímos menos coisa da natureza para se fabricar novos produtos. E assim nós estamos fazendo uma obra bastante consciente. Pense, repense, reutilize, recicle e aí você está fazendo a natureza descansar um pouco, tá bom? Vamos agora à nossa atividade para casa? Para casa, você vai fazer a atividade da página 93, também vai fazer da página 94 e 95. Não esquece, página 93, 94 e 95, tá bom? Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima!